Oi, gente. Boa noite. Boa tarde, bom dia, se você está vendo esse vídeo em outro horário depois. Chegamos, como eu estava dizendo aqui para o pessoal, no nosso último encontro do Pilar Emocional do ano, encontro de dezembro de 2024, depois de 12 encontros, né? 11 encontros anteriores, mais 12 com o encontro de hoje. E, para mim, todos foram verdadeiros abaiomis, todos foram verdadeiros encontros preciosos, né? E espero que para vocês também. Acho que sim, pelo que eu ouvi. E, enfim. E aí, né, quando a gente chega em dezembro, é muito comum que a gente sinta um misto de coisas, né? Uma sensação de cansaço, de querer que as coisas acabem logo, de querer, né, parar mesmo com as coisas. E uma sensação, às vezes, de angústia, de querer fazer mais coisas, de querer ter mais tempo, de querer encerrar mais processos, de começar coisas novas, às vezes até, né? E essa sensação pode vir acompanhada de autovalidação, ou de autodepreciação, ou das duas coisas ao mesmo tempo. No ano passado, nessa sessão de dezembro, a gente trabalhou uma retrospectiva, inclusive eu mandei um documento com essa retrospectiva. E aí, por isso, hoje o nosso encontro não vai ser sobre retrospectiva como um todo, vai ser sobre duas partes específicas. Quem fez a retrospectiva no ano passado e conseguir acessar, não acessa agora, mas faz a desse ano. Eu mandei para as duas perguntas no ano passado, mas eu posso buscar nos meus arquivos e mandar de novo. Mas eu já queria deixar aqui uma meta, é que faz a retrospectiva desse ano, e se você tem o resultado do ano passado, depois que você fizer, depois que você terminar, compara. Gente, é importante que aqui vocês entendam que vocês não estão só acumulando o conhecimento teórico, sabe? Vocês estão também acumulando conhecimento acerca dessas habilidades sobre o funcionamento de vocês. Então, é bem importante que vocês preencham e que vocês vão criando isso que a gente chama de registro da própria vida, sabe? A gente deixa e tira as coisas só do campo mental, que depende da memória, que depende do nosso humor, que depende de avaliação, e começa a construir prova da nossa própria existência para a gente mesma, tá? Se você não fez a do ano passado, a retrospectiva ou o planejamento que a gente trabalhou em janeiro desse ano, tudo bem, começa agora. Mas é só para vocês entenderem como tudo está conectado, sabe? E quando a gente vai conseguindo fazer essas coisas, a gente vai conseguindo ter muito mais propriedade sobre a nossa própria vida. Então, eu não vou me delongar muito. Tem o vídeo do ano passado, vocês têm acesso a ele. E tem também a retrospectiva, o documento que eu posso mandar para a Ju, mas eu queria convidar vocês a fazerem a retrospectiva com aquelas perguntas. E quem tinha do ano passado, acessar do ano passado. Mas eu queria focar em dois pontos específicos, que são um pouquinho mais amplos, mas eu acho que a gente precisa colocar muita energia neles, sabe? Em dezembro, em janeiro, final de ciclo, início de ciclo novo. Chegamos no domingo do ano, né? E como todo domingo, não sei para vocês, a gente tem muitas memórias de domingo, dependendo de cada pessoa, mas para mim, domingo sempre foi misto, né? Quando eu era criança e adolescente era muito bom, porque sempre foi almoço de família, né? Na casa das minhas mães, eu tenho duas famílias, então na casa das minhas mães, na casa da minha avó, todo mundo junto, era que a gente comia cozido, todo domingo se comia cozido e era maravilhoso. E quando eu fui ficando adolescente, crescendo e tal, eu sou de Olinda, mas eu passei numa universidade em Garanhuns. Eu fiz o PE e a estadual daqui de Pernambuco. Eu acho que em outros estados também é assim. É descentralizada, né? Multicamp, não é um único campus. Então a gente vai para as cidades onde é o curso da gente. Cada curso é em uma cidade diferente. E psicologia era em Garanhuns, que é uma cidade que fica 300 quilômetros daqui, umas 3 horas de viagem. E aí o domingo passou a representar o dia que eu voltava para Garanhuns. Então, antes era um dia super feliz, eu amava domingo, quando eu era criança, adolescente. E quando eu fui ali no final da adolescência, início da juventude, me tornando adulta, começou a representar algo não tão legal, porque eu ficava feliz até a hora do almoço. Depois da hora do almoço, eu já ficava triste, porque eu precisava arrumar minha mala e voltar para Garanhuns, quando eu não tinha uma relação muito boa com a cidade. Hoje eu amo. Mas, enfim,
E aí eu acho que na vida adulta tem um pouco disso, assim, desse domingo ser meio misto, assim, a gente, né, ainda curte ali um dia, ainda faz uma coisinha ou outra, mas vai chegando o domingo à noite, vai vir aquela sensação de, pô, vai começar tudo de novo amanhã. Amanhã eu volto para aquele trabalho, amanhã eu volto para aquele ônibus, amanhã eu volto para aquele trajeto, amanhã a criança volta para a escola, amanhã o prazo volta a contar, que estava suspenso no final de semana. Então, é assim, é agridoce, né? Domingos são agridoces. E eu acho que dezembro tem essa mesma energia, sabe? Tem uma parte que é muito legal de chegar em dezembro, não sei, óbvio, novamente, depende das memórias individuais. Mas, assim, do clima de celebração, do clima de final de ano, do clima de final de ciclo. Estamos encerrando mais um ciclo. Nem, às vezes não é nem felicidade, mas é alívio. Já dá alívio, já é bom sentir alívio de acabamos isso, né? Às vezes a cidade toda decorada, as casas decoradas, eu particularmente gosto. E esse clima de confraternizar, de encontrar, nem todas as confraternizações são muito legais, mas tem umas que valem muito a pena se reunir com as pessoas que a gente genuinamente ama, genuinamente gosta e etc. Mas, como é agridoce, tem essa parte também do domingo à noite, no dezembro, sabe? De, poxa, às vezes eu não fiz tudo que eu queria, às vezes essa parte não tá tão legal, às vezes eu queria estar vendo isso de outro jeito e etc e tal. E aí, no meio de tudo isso, a gente sempre precisa lembrar que as nossas avaliações não são coisas puras e soltas no espaço-tempo. As nossas avaliações, tudo que a gente avalia, e a gente está avaliando o tempo todo, e esse ano a gente costuma avaliar o ano inteiro, são muito influenciadas pelo nosso humor e pela nossa energia. Então, a gente tende a avaliar as coisas mais positivamente se a gente está com mais energia, ou seja, não estamos cansadas. Ou se a gente está com um humor mais positivo. E negativamente, se a gente está cansada ou se a gente está com um humor mais rebaixado, tá? Estou dizendo isso porque às vezes a gente acha que a avaliação é a coisa mais racional do mundo. Botei prós e contras, olhei para o todo. Mas não, a nossa avaliação, a avaliação que a gente faz interna, é muito tendenciosa, vai depender muito da situação que eu estou nesse momento. Então, você pode avaliar o seu ano de um jeito X ou Y, a depender do grau de energia e do humor que você está no momento que você faz isso. Esse é um dos motivos que a gente constrói prova, a gente não deixa só na nossa cabeça, sabe? Se eu fiz um planejamento no início do ano, esse vai ser, diríamos, o gabarito pelo qual eu vou comparar, e a minha avaliação já não vai ser tão aberta assim, ela já vai ter um pouquinho mais de crivo, diríamos assim. É a gente jogando o jogo do cérebro, sabe? Mesmo, de não deixar tudo na mão dele. Lembrando isso, que as nossas avaliações são muito contextuais e são muito enviesadas. Então, é por isso que a gente constrói prova para a gente mesma, para a gente não depender só do nosso humor e da nossa energia, que pode ser muito bom e pode ser muito ruim, tá bom? Mas, dado essa introdução, eu acho que, para além da retrospectiva, eu acho que a gente precisa cultivar duas coisas aqui. Primeiro é o senso de validação. Veja, você viveu aí 330 dias, né? Então, assim, você precisa validar. Até porque, né, eu vou pro lugar mais assim, a existência humana, eu vou pro lugar mais hard, assim. Se você está viva hoje, você tem responsabilidade em sua existência, porque você precisa se manter viva. Você precisa comer, você precisa tomar banho, você precisa pegar sol, você precisa, enfim, fazer coisas básicas para continuar aqui. E isso é motivo para se validar. Eu estou indo nesse nível mais hard para você entender que todos os dias você fez algo que era importante por você, entende? E aí eu sei que às vezes a gente ficou muito distante do que a gente gostaria, ou teve algo que a gente ainda queria conseguir, ou a gente está vivendo uma situação que a gente já queria que tivesse acabado. E tudo bem, a vida de todo mundo tem esses pedaços. Mas eu acho que é o momento de olhar para as conquistas, porque lembra, você, primeiro, despendeu energia para conquistar as coisas, você gastou sua energia vital para fazer as coisas, e ela merece ser honrada, porque a única coisa, no final das contas, que você tem é a sua energia e o seu tempo.
Se você dedicou essas moedas importantíssimas e preciosíssimas e valiosíssimas para algo, você precisa se reconhecer. Gente, a gente não está fazendo isso porque você é bonzinho ou boazinha com você. A gente está falando isso que isso é uma estratégia de autojustiça mesmo, sabe? A gente fala tanto de injustiça e é tão ruim ser injustiçada, e aí a gente não quer mais cometer injustiças internas, diríamos assim. Então, veja, você colocou seu tempo, você colocou energia em várias coisas. E eu queria que a gente olhasse para essas coisas. Ah, Júcia, mas o resultado não foi o que eu queria. Tudo bem, mas a gente vai validar o processo de ter investido tempo e energia, de ter tentado, de ter acreditado, de ter voltado, de ter mudado, de ter remodelado. Tudo isso merece ser validado, tá? Então, eu acho que o primeiro mood, a primeira energia que eu queria cultivar em vocês nos próximos 20 e poucos dias de dezembro é a da validação. A gente precisa reconhecer, porque tem uma estratégia de autojustiça, tá? E tudo bem se for difícil inicialmente, eu acho que a retrospectiva ela ajuda nesse sentido, porque tem algumas perguntas que nos colocam nessa direção. Tudo bem se você sentir que isso não foi conquista. Você pode caminhar, mesmo que os teus sentimentos e os teus pensamentos estejam te dizendo algo diferente. Você não precisa ser determinada pelo que você pensa, pelo que você sente. Sabe por quê? Porque alguns dos pensamentos e sentimentos que a gente sente são frutos de padrões adoecidos. Entende? Nem todo pensamento da gente é verdade absoluta. E nem todo sentimento da gente é verdade absoluta. Eles não são mentiras, eles estão comunicando algo. Mas, às vezes, o que eles estão comunicando são coisas que a gente aprendeu no adoecimento, sabe? Então, você pode caminhar na direção que importa para você. Lembra disso. Você consegue gerir o seu comportamento. Não tenta controlar o que você está pensando. E não tenta controlar o que você está sentindo, porque são instâncias que a gente não controla mesmo. Mas você consegue gerir o que você faz com isso. Então, se você estiver na sua retrospectiva e não encontrar nada, continua buscando com esse olhar mais abrangente. Onde eu coloquei tempo? Onde eu coloquei energia? Onde eu investi no processo? Quais processos eu coloquei 10 centavos de energia ali? E reconhece, tá? E aí eu também, ainda nesse mote da validação, eu acho que é importante validar as conquistas planejadas. Geraldo deu um ótimo exemplo, que são as metas que ele anotou e ele conseguiu riscar. Então, quem tem meta, quem fez meta no início do ano, no meio do ano, em qualquer parte do processo, quem fez meta escrita, quem tinha meta estabelecida, mental, mas tinha meta, avalia essas metas, sim, mas tem um ouro aí que talvez vocês não estejam conseguindo enxergar, que são as conquistas não planejadas. Por quê? Quando a gente fez o planejamento da gente, a gente achou que a gente ia viver um ano de um jeito X, certo? Mas, às vezes, no dia a dia, no contexto, a gente vai sendo atravessada por outras coisas e a gente não consegue colocar energia exatamente naquilo que a gente planejou. Mas essa mudança de rota fez com que a gente alcançasse coisas que não foram planejadas. Vou dar um exemplo prático meu. Esse ano, como eu tenho uma carga de trabalho e de estudo muito alta, eu sabia que eu ia ter, né? Porque eu estou no mestrado, eu estou na clínica, eu tenho algumas coisas aí para fazer. Eu não botei meta de leitura pessoal, certo? Eu falei, eu vou ler pra caramba esse ano, querendo ou não. E aí eu vou colocar outras formas de lazer como meta. E botei atividade manual, botei pintura, botei aquarela, botei outras coisas, certo? Mas não botei leitura. Só que o meu ano aconteceu de um jeito, eu acompanhei alguns processos, acho que alguns de vocês sabem, meu pai adoeceu, eu perdi meu pai esse ano e tal, eu passei muito tempo acompanhando ele nesse processo de adoecimento, e a leitura vem como uma ótima atividade, tanto de autocuidado, quanto de passar o tempo, quanto de um tempo meu que foi remanejado, eu precisava fazer outras coisas. E aí eu comecei a registrar o que eu estava lendo e a também registrar o que eu queria ler. E aí eu cheguei agora no final do ano com uma meta super legal de leitura, sabe? Só que essa não foi uma conquista planejada. Eu não tinha planejado isso. Percebe que se eu fizer a minha avaliação baseada só nas minhas metas, isso nem entra, porque isso não estava nas minhas metas. Mas isso é uma super conquista. Porque eu podia ter passado esse tempo nas redes sociais e não ia ser legal para mim, de certo, eu não ia ficar tão bem da cabeça. Eu podia ter passado esse tempo fazendo coisas que não fossem tão legais para mim,
E eu consegui usar ele para voltar a ler, sabe? E aí, eu tenho certeza que, às vezes, a vida de vocês fez voltas. Foi para um caminho que você não estava planejando, às vezes durante 2 meses da sua vida, às vezes durante um semestre, às vezes durante um ano inteiro. Você foi forçado ou forçada a colocar energia em outra coisa, ou a viver outra coisa. Às vezes é um processo de saúde, né, que atravessa a gente na nossa vida, na nossa família. Às vezes é um processo, é um concurso, às vezes é um processo de trabalho, às vezes enfim, é uma mudança de relacionamento. Mas são conquistas que a gente não planejou. Eu sequer planejei isso, eu sequer imaginei que eu ia ver isso. Elas também precisam ser validadas. Então, eu queria que a gente pensasse essa validação do seguinte modo. Você pode até fazer inicialmente um momento mais reflexivo, olhando para suas metas, ou tentando rememorar suas metas, se elas não estão construídas, né, no papel, e avaliando do que dessas metas você alcançou e etc. Depois, olhando com muita atenção para essas conquistas que não foram planejadas, mas que você observa que foram coisas importantes que você fez, que foram coisas que te aproximaram do que você queria, que foram coisas, que foram decisões, escolhas, motivações que foram importantes para você. Carol até falou sobre lidar com conflitos de outro modo. Isso não é, às vezes, uma conquista que a gente planeja, sabe? A gente não planeja. Esse ano eu vou olhar para essa questão. Mas a vida atravessa a gente. E aí, quando a gente olha para essa questão, a gente está conquistando muito, entende? Então, por isso que eu queria ampliar o olhar de vocês. Olhem para as metas planejadas, mas abram um espaço para olhar para o que não foi planejado, mas foi alcançado, foi conquistado, foi aproximado. Às vezes não acabou o processo, mas eu estou mais próxima do que eu estava inicialmente, entende? E aí eu acho que eu queria que inicialmente vocês tivessem esse momento mais reflexivo, mas novamente a gente vai produzir prova, certo? Para você mesma. Então, eu queria muito que tivesse um tempo de registro dessas conquistas. Separa uma folha no papel, um documento no Word, um caderninho, seja lá como for. Mas lista, faz um texto, coloca em tópicos, coloca uma palavra para cada área, não sei. Mas cria essa prova para você. Cria e guarda, tá? Porque você pode acessar ela. E lembra, você está sendo justa com você. Todo mundo aqui vai trabalhar no jurídico, na justiça, e vamos trabalhar no jurídico para o jurídico ser mais justo, certo? Como é que eu quero exercer justiça se eu tenho uma relação injusta comigo mesmo? Eu tenho que aprender que a injustiça não é uma possibilidade, nem na minha relação comigo mesma, sabe? Não é uma possibilidade. Não é algo que, se eu precisar, eu lanço mão. É igual o desrespeito. O desrespeito não é uma possibilidade, não é para ser uma possibilidade. E às vezes a gente fala, em tais condições eu me respeito. Mas em tais condições eu começo a flertar com desrespeito. A meu auto-desrespeito, no caso. Isso do ponto de vista muito inconsciente. E isso está é uma matriz de pensamento que está, diríamos assim, alicerçada num princípio muito racista, que é a pessoa negra, ela é pessoa em tais condições. Em tais e tais condições, ela perde o status de gente e ela vai para outro status. É muito violento, né, essa crença, mas para a gente entender como essa crença é arraigada, né, acontece algo semelhante com mulheres, acontece algo semelhante com pessoas com deficiência, né, com a população LGBT, né, assim, mas ainda é em menor grau, ainda é em maior grau na população negra, né? E aí, às vezes, a gente vai fazendo isso com a gente, essa crença vai acontecendo na vida da gente, né? Então, eu sou mulher e eu mereço respeito se eu estiver vestida de tal jeito. Se eu não estiver vestida de tal jeito, tudo ok, eu ser desrespeitada, né? A gente vai criando esses artifícios, sabe? Para justificar ou o desrespeito do outro ou o auto-desrespeito, sabe? Se eu estiver fazendo tudo que eu preciso, se eu estiver cumprindo com o meu cronograma, se eu estiver, né, sendo focado o suficiente, aí eu não vou me desrespeitar. Eu vou cuidar da minha comida, do meu sono, das minhas relações sociais. Mas se eu não estiver fazendo isso, aí eu começo a negociar com coisas que são fundamentais, inegociáveis para mim, tá?
Então, tudo isso para dizer assim, do mesmo jeito que o desrespeito não deve ser uma possibilidade, e a gente deve estranhar ele muito, 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 e a gente vai construindo essa relação de estranhamento com ele, a injustiça também. Então, por isso que eu queria convidar vocês a essa estratégia de autojustiça, que é a validação. Lembrando que validação é também estratégia de manutenção de comportamento. Quer continuar fazendo algo, valide o que você já fez. É um mecanismo cerebral que funciona muito porque vai no sistema límbico. Recompensa, certo? A gente ama recompensa. O nosso cérebro é viciado em recompensa. E a validação é lida como uma recompensa. Quer continuar fazendo algo? Provavelmente não vai ser pelo meio da crítica, que você vai fazer algo no longo prazo. Vai ser pelo meio da validação. Tá? Quer fazer mais algo que você está fazendo hoje, mas quer fazer mais? Valida o que você já fez, tá? Então, queria convidar vocês para esse momento de validação, inicialmente reflexivo, mas depois produzam provas. Produzam provas para vocês, para não depender de avaliação, de energia e de humor, certo? Registrem as suas conquistas, as planejadas e especialmente as não planejadas. Tenho certeza que tem ouro na vida de cada um, de coisas que vocês se aproximaram e conquistaram que não foram planejadas, tá bom? Primeiro ponto, validação. Segundo ponto de dezembro, eu acho que esse já é até para janeiro, mas eu acho que já dá para a gente ir pensando nele aqui. Quando a gente falou do ciclo dos estudos, eu já falei isso algumas vezes para vocês, mas eu sempre repito, o ciclo de estudo ou de aquisição de conhecimento como um todo, tá? Não só de estudo formal, não é um planejamento e realização. Muitas vezes a gente acha que é isso. Aí, quando a gente não realiza do jeito que a gente planejou, a gente fica frustrada, né? Porque parece que a gente está fazendo errado. Mas o ciclo real de estudo é planejamento, realização, enfim, prática, e ajuste. Não tem comportamento de médio e longo prazo, não tem aquisição de conhecimento sem essa terceira etapa. Porque, veja, tem uma frase muito, muito, muito boa, eu não vou lembrar exatamente como é, mas que diz assim, acerto sem erro é sorte. Se você acertar algo sem errar antes, você teve sorte, entende? Mas a apropriação daquilo, do porquê você acertou, do porquê você errou, você vai ter quando você errar. Aí você vai aprender, certo? Então, o ajuste é uma etapa fundamental na manutenção e na aquisição de comportamentos novos, de hábitos novos. E aí, às vezes, a gente chega no final do ano muito frustrada. E aí, eu já não ouvi aqui na Biomi, fiquei feliz que a gente está avançando, mas eu já ouvi em outros espaços muita gente dizendo que o ano foi perdido, que não conseguiu nada, foi muito ruim, olha para as metas e não vê nada de bom. E aí, gente, sem derrotismo, teve coisa boa, tá? O que eu queria propor para vocês é que no ano que vem, a gente não precisa inventar a roda. Você pode ter projetos novos? Pode. Mas você não precisa dar um reset na sua vida e achar que você vai começar ela do zero. E se a gente pensasse pela perspectiva do ajuste? Esse ano você aprendeu um monte de coisa. Nos processos que você quer continuar fazendo, vamos pensar pelo ajuste? Não vamos pensar em nada, inaugural, novo. Não, a gente está ajustando. Você planejou, você foi para a realização e a gente vai para a terceira etapa, que para mim é a etapa de ouro. É ali que as coisas se consolidam, é ali que o conhecimento se consolida, no ajuste. Porque a gente vai avaliar a nossa trajetória, vai ver quais são os pontos de mudança, quais são os pontos de melhoria, e já não vai mais focar no todo, vai focar na parte que precisa ser mudada. Isso é também sobre reconhecer que tem uma parte do processo que você já está apropriada. Carol disse que está voltando a estudar. E eu achei muito legal que ela falou justamente disso. Eu estou fazendo simulado, estou olhando os pontos que eu preciso voltar. Quando ela faz isso, e quando ela se escuta dizendo isso, ela está dizendo para ela que ela não está começando do zero. Ela está continuando um processo, certo? A gente não precisa toda vez inventar a roda, toda vez achar que vai começar do zero, porque eu acho massa a sensação de renovação. Por isso que eu acho que é legal ter projeto novo. Acho que todo ano a gente precisa ter pelo menos um projetinho novo, uma coisinha nova que a gente quer fazer, que a gente quer testar, que a gente quer voltar, que a gente está muito afastado. Mas eu não gosto dessa perspectiva de vou dar um reset e ano que vem vai ser tudo do zero. E os seus processos? Isso é também sobre ser respeitosa com a energia que você despediu para conquistar a parte que você já conquistou. Sabe?
Ninguém aqui é iniciante, pelo menos no processo de estudo, mas eu acho que no processo de autocuidado. Então, eu queria convidar vocês a entender quais são os processos que você quer continuar. Tem coisas que você vai querer levar para o ano que vem, certo? Neles, vamos pensar na perspectiva do ajuste. Não vamos inventar a roda. Não vamos dizer ano que vem vai ser tudo do zero, tudo novo, e vou fazer 100% diferente. Ajusta. Tem coisa boa. Honre o seu processo de ter descoberto quais foram essas coisas boas. Honre a sua energia, sabe? Porque senão a gente naturaliza que as pessoas não honram o nosso tempo e a nossa energia. Então, esse movimento inicial precisa começar por mim. Ju foi muito legal quando ela falou que o encontro de descanso militante desse ano falou muito de afeto, mas sobre receber afeto, né? Não sobre dar afeto, porque, né, é mais difícil, às vezes, receber afeto. E aí, gente, a gente fala tanto de transformação de relação com o mundo, né? Que a gente quer transformar as nossas relações com o mundo e que a gente quer que o mundo nos trate diferente. A gente precisa se tratar diferente primeiro. Porque a gente vai estranhar muito quando algo não for legal, saudável. E a gente vai se aproximar dos espaços onde a gente sente que a gente, né, está sendo respeitada. Então, por isso que eu estou te dizendo, não joga o teu processo na lata do lixo, sabe? Vai ter área que você não vai querer continuar, que você vai deixar para lá, tudo bem. Reconhece o que foi bom e pronto, foi esse processo. Vai ter coisa nova, eu amo. Todo ano eu construo pelo menos um projetinho novo, porque eu acho que essa ideia de coisa nova, de testar coisas novas é legal. Mas as coisas que você quer continuar, que você quer, né, permanecer, que você quer aprimorar, melhorar, valida o que você fez. Pensa no ajuste, reconhecendo a energia que você despendiou até aqui. Porque não foi pouca, não foi fácil, não foi de graça. Foi caro, custou caro essa parte do processo, tá? Então, eu acho que, no final das contas, eu acho que, além da retrospectiva do ano, são duas coisas importantes para a gente pensar: validação e ajuste. Vamos pensar por essas lógicas para ser respeitosa, para ser, né, cuidadosa, para se honrar, para se autorrespeitar. Validar o que foi planejado, o que não foi planejado, de um jeito mais reflexivo e depois de um jeito bem estruturadinho ali, da estrutura que for possível para você. E ajustar aquilo que você quer continuar no próximo ano. Reconhece o que foi bom e pensa nos pontos de ajuste. Você não vai começar o processo do zero. No próximo ano, você vai se preocupar em manter o que está legal e você vai começar com um ponto específico. Ah, esse ano eu fiz pouco simulado, né? Estou dando exemplo para o estudo, mas pode ser outras áreas também. Eu fiz pouco simulado. Ano que vem eu vou colocar, sei lá, 6 simulados. A cada 2 meses. A cada 2 meses eu vou fazer o simulado tendo prova ou não, né? Esse ano eu fui para academia, mas eu queria ir mais, ou eu queria fazer mais esporte. Pronto, beleza. Ano que vem eu vou trabalhar a habilidade de fazer mais um dia na semana, né? Ou eu acho que eu não estou indo tanto por conta do horário, então eu vou treinar a habilidade de tentar ir no outro horário, de tentar ir em vários horários. A gente está trabalhando na parte, a gente não está trabalhando no todo. Porque o todo, você já tem uma parte construída, você não está começando do zero, sabe? Honra o teu processo. Honra a energia que você despendiou, o tempo que você investiu, a vida que você deu para conquistar a parte que você conquistou do processo, tá? É isso. Eu também não quis trazer muita demanda. Eu acho que essas demandas se desdobram, principalmente o processo de validação, ele se desdobra. Eu acho que tem muito pano para manga. Eu acho que está todo mundo cansado e cansada, então eu desejo descanso também. Compartilhando aqui uma lógica minha, eu vejo muito dezembro como um mês para encerrar o que dá para encerrar. Então, eu olho assim, os processos que estão mais perto de acabar e coloco energia neles. Os que são mais longos e que dá para esperar, eu confesso que eu deixo para depois, assim, pois isso dá para esperar um pouquinho. E aqueles que eu preciso manter, eu mantenho ali no mínimo, sabe? Para não deixar de fazer. Mas muito cuidado para não começar coisas novas que podem esperar, porque às vezes também vem sabe, um desespero de fazer tudo e tal, que eu não fiz, para ver se eu acabo ano melhor. Então, assim, vamos focar em fazer o que precisa ser feito. Vamos ver o que dá para ficar para daqui a pouco. Vamos ver o que a gente consegue fazer no mínimo, o que dá para a gente diminuir um pouquinho, mas continuar fazendo, se for importante para a gente.
e vamos descansar, sabe? Porque descanso não é recompensa. Vamos parar de tratar descanso como recompensa. Descanso faz parte do ciclo da produtividade. É produção e descanso. É um ciclo, gente. Um ciclo, sabe? Produção e descanso, produção e descanso. A gente produziu muito pra caramba. Vamos descansar, tá? Desejo que vocês façam esse processo de validação, de registrar as conquistas, de ajuste, de olhar os pontos de ajuste. Façam a retrospectiva, certo? Do ano. Eu vou mandar depois. Façam a roda da vida, né? Não precisa ser tudo agora. Vão aos poucos, vão digerindo, vão pensando. Se quiser deixar para o recesso, tudo bem, o vídeo vai estar aqui. Vocês podem voltar e vocês podem assistir. Agora tá muita coisa, eu entendo. Né? A gente pode deixar para daqui a pouco. Mas vamos fazer, vamos nos comprometer em fazer, nem que seja pedacinho por pedacinho, todo dia um pouquinho, todo dia 10 minutos e tal, tá? É isso, eu amei esse ano nosso juntos, eu acho que foi realmente vários abalis, vários encontros preciosos. Estou muito orgulhosa do caminhar de vocês, fico muito feliz. E desejo que esse processo de finalização de ciclo e do início de outro ciclo seja leve, seja de muita presença, seja de muito sentido, e que cada um faça do jeito que faz sentido para você.